Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui no encontro. Você está vindo pela primeira vez aqui. O encontro é um lugar onde pessoas encontram pessoas, pessoas se encontram com Deus. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wesley e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente nessa tarde, tá bom? Eu dou uma saudação também a você que se conecta ao encontro através do nosso canal no YouTube. É uma honra também ter a sua conexão. Bem, hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens Eu Escolho. É a terceira mensagem da série, Eu Escolho. Se você não esteve aqui nas 2 últimas semanas, como eu disse, você pode assistir as mensagens do nosso canal, as mensagens anteriores, mas essencialmente o que a gente discutiu aqui nas últimas semanas foi que nós somos a soma total das nossas escolhas. O que nós somos hoje é resultado das escolhas que nós fizemos no passado. E quando você pensa sobre as decisões que você e as escolhas que você está tomando hoje, isso vai impactar naquilo que você vai ser e naquilo que você terá capacidade de fazer no futuro. Na primeira semana nós falamos sobre a importância de escolher uma vida com propósito, ao invés da popularidade, do que ser popular. Melhor você ter uma vida com propósito do que ser popular. É melhor você seguir um objetivo do que perseguir a aprovação das outras pessoas, porque a gente nunca terá a capacidade de agradar a todos. Na semana passada, o Sabino falou sobre a importância de viver uma vida de entrega do que lutar para manter o controle sobre tudo, porque a gente é incapaz e nunca vai conseguir controlar todas as coisas. Então, é melhor viver uma vida de entrega e dependência com Deus. E hoje eu quero apresentar a nossa terceira escolha, e última escolha dessa série. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos honestamente diriam aqui que vocês gostariam de mais tempo para fazer aquilo que gostam? Quantos? Honestamente. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer alguma coisa, mais tempo para descansar, para ler, para viajar, para pescar, para jogar videogame, com a esposa, né? Para fazer DR, né? Quantos gostariam de ter mais tempo? Acho que todo mundo gostaria de ter mais tempo aqui, né? Acho que todo mundo gostaria de cuidar do jardim, né? Ter peixe, ter aquário em casa, passear com o cachorro, né? Mas se você é igual eu, ou igual a maioria das pessoas, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer os trabalhos da faculdade, você tem roupa para lavar, você tem que lavar os pratos, você tem fralda para trocar, você tem o TCC, você tem um monte de coisa para fazer. Enfim, eu gostaria de separar um tempo para fazer outras coisas, mas esse tempo parece simplesmente que ele não existe. Simplesmente não existe. Eu até coloquei aí para vocês discutirem em grupo, né? Se você tivesse 2 horas a mais no dia, você gastaria como? Quem deu uma resposta interessante aí, quiser compartilhar com a gente? Se tivesse 2 horas a mais no dia, o que você faria com essas 2 horas? Dormiria? O que mais? Não? Ninguém? Vocês discutiram essa questão aí? Videogame? O que você faria, Val? Massagem. Em quem? Em você mesmo, tá bom. Mas esse tempo, infelizmente, ele não existe. Na verdade, eu não sei se vocês já repararam, mas sempre que você encontra alguém, pergunta, e aí, o que você anda fazendo? A resposta padrão é, cara, estou na correria, estou muito ocupado, cheio de coisa para fazer, na correria, ocupado. Às vezes eu ligo para a Érica durante o dia, né, todo o trabalho, eu falei assim, não falei com ela ainda hoje, vou ligar. E aí, amor, tudo bem? Estou ocupada. Já entendi, não está aqui quem ligou mais, né? Porque é assim que a gente vive hoje, né? Oi? Você não fala assim, né? Não. Escuto tudo aí. Mas tudo bem. Não, mas também não vou falar para ela, tá? É uma brincadeira. Mas assim, normalmente você liga aí, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, mas estou ocupado. Ok, então é importante? Se for importante, você fala. Se não for importante, a gente fala outra hora. Mas é normalmente assim. Eu cresci ouvindo uma frase que meu pai atribuía essa frase a um professor dele do seminário.
Mas provavelmente esse professor dele ouviu essa frase em um outro lugar, porque a frase é até conhecida. A frase é a seguinte: não ter tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Já ouviram essa frase? Essa frase ela tem muito sentido, porque se a gente for sincero e honesto numa autoanálise, a gente vai perceber que nós temos tempo para aquilo que nós separamos ou naquilo que nós optamos ter. Então a gente sempre tem tempo para os assuntos do nosso interesse. Analisa comigo, vê se faz algum sentido. Esse diálogo aqui que eu vou representar. Você chega para sua melhor amiga e fala assim: oi amiga, tudo bem? Sábado à noite, você sozinha, cadê o seu namorado novo? Ele está ocupado hoje, a gente não vai conseguir se ver esse final de semana. Faz sentido? Nenhum, né? Porque você vai virar para sua amiga e falar: sinto muito, vocês estão namorando de novo. O cara não tem tempo para você, porque a gente sempre tem tempo para as coisas que são do nosso interesse. Não é? A gente sempre tem tempo para as coisas que a gente opta ter tempo. A escolha que eu quero incentivar a você a fazer hoje, e a escolha é muito importante, a nossa decisão de hoje, eu quero que você anote aí no seu guia de mensagem, é o seguinte: a escolha de hoje é: eu escolho o importante ao invés do urgente. Eu escolho o importante ao invés do urgente. Eu meio que daqui da frente eu consigo enxergar alguns balõezinhos aí na cabeça de vocês pensando: as coisas urgentes não são importantes? Ou não é importante resolver as questões que são urgentes? Eu quero trazer para você uma distinção muito interessante sobre o que é urgente e o que é importante. Porque as coisas urgentes nem sempre são importantes. Há uma diferença e eu quero, através de exemplos, deixar isso claro para você. Primeiro exemplo: você é proprietário de um negócio de varejo, você atende o público, e você tem um cliente lá insatisfeito, irritado, chateado, magoado. Acalmar esse cliente é urgente. Mas desenvolver na sua empresa, no seu negócio, sistemas para que os seus clientes não fiquem chateados, isso é importante. Entenderam a diferença? Seu carro está fazendo um barulho estranho, você precisa correr para arrumar o motor antes que estrague de vez. Isso é urgente. Mas trocar o óleo do jeito que manda o manual, de forma regular, isso é importante para o motor não estragar. Terceiro exemplo: você está se sentindo mal, cansado, com febre, esgotado, doente, ir no hospital, ir no médico, cuidar da sua saúde, isso é urgente. Mas ter um estilo de vida saudável, onde um estilo com menos estresse, alimentar bem, dormir bem, não ser sedentário, isso é importante. Conseguiram entender a diferença? Do que é importante, do que é urgente? Por isso eu disse, a escolha da nossa semana é escolher o importante ao invés do urgente. Tem um escritor norte-americano muito festejado, chamado Seth Godin. Ele é considerado o padrinho ou pai do marketing moderno. Ele foi vice-presidente de marketing do Yahoo e ele escreve muitos livros sobre marketing e dá muitas palestras. O nome dele, como eu disse, Seth Godin. E ele disse o seguinte, está na tela e se acompanha: se você escolher o que é importante, você não terá que lidar com tantas coisas que são urgentes. Faz muito sentido o que ele escreveu, não faz? Pense sobre isso. Se você escolher o que é importante, você não vai se deparar com tantas coisas que são urgentes. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro. Se você ficar correndo atrás das coisas urgentes, pode ser que você nunca chegue a decidir as coisas realmente importantes. Por isso, não negligencie aquilo que é importante. E para exemplificar ainda mais essa questão, eu quero, juntos com vocês hoje, estudar um texto da Bíblia, que quem escreveu foi Lucas, lá no Novo Testamento da Bíblia. E é uma história de duas irmãs, Marta e Maria. Né? Nós vamos olhar para Marta. Marta fez o que muitos de nós fazemos.
estava tão sobrecarregada com aquilo que é urgente. E também vamos ver o que Maria fez. Na verdade, a gente vai pegar o texto em Lucas capítulo 10, verso 38, e aqui está como Lucas escreveu essa história. Caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Essa expressão sentada aos pés era uma expressão muito comum utilizada naqueles dias. Quando uma pessoa sentava aos pés de outra, é porque ela estava aprendendo dessa outra. Então, o que Lucas está querendo dizer aqui é que Maria, sentada aos pés de Jesus, Maria estava, na verdade, aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. E Maria escolheu aquilo que a gente pode dizer do importante. Porque quando você está perto de Jesus, a coisa mais importante que você pode fazer é absorver o conhecimento dele, absorver os ensinamentos. E Maria escolheu o que era importante. Mas Marta, ela fez o que muitos de nós, o que eu e você faríamos. Ela foi atender a demanda, foi fazer o que era urgente. Nós vamos ler um pouquinho adiante o que exatamente Marta fez. Mas Marta, ela ficou um pouco incomodada com aquela situação de Maria ter ficado ouvindo Jesus, porque ela estava atendendo as demandas urgentes, e eu não a culpo, porque se Jesus está na sua casa, Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, olha, chegou em casa, mas é óbvio que eu vou querer arrumar minha casa do melhor jeito, não é? Se alguém que você respeita e admira está vindo para a sua casa, cara, quem não vai fazer um mutirão de limpeza e pega as coisas, joga debaixo do tapete, guarda dentro do armário, dá banho no cachorro, troca as crianças, bota a melhor louça na mesa? Quem não faria isso? Eu não é. A gente faz isso o tempo todo. E hoje a gente tem a vantagem. Normalmente, quando alguém vem na nossa casa, a pessoa liga, avisa, marca, né, manda um WhatsApp, eu estou chegando, me manda o endereço aí certinho da sua casa. Naqueles dias, não. Jesus apareceu provavelmente supetão lá naquela cidade. Marta se viu obrigada a recebê-lo por hospitalidade, era amigo da família, mas foi uma surpresa. Ela correu para arrumar toda a casa, para, de repente, ir para a cozinha, toda a hospitalidade, né? Como vocês sabem, muitos de vocês sabem, se você não sabe, eu vou contar agora, o meu pai é pastor da Igreja Adventista, e já há alguns anos, né? Aqui atrás a gente estava no nosso grupinho aqui, ainda teve uma conversa de gerações, né? Eu sou da geração que passei a infância nos anos 80, né? E essa geração valorizava muito, ainda mais nas cidades do interior, a figura do pastor, porque era uma pessoa de destaque na sociedade e também na igreja. E quando o pastor ia na casa de alguém, era um evento muito importante para aquela família, né? E aconteceu certa vez que a gente tinha acabado de se mudar para uma cidade do interior, uma cidade pequena, e meu pai foi fazer uma visita para uma outra família. E eu lembro que eu e meu irmão, minha mãe, fomos todo mundo da família, porque a família também tinha crianças, né? E aí, bem, fomos todos nós lá, e eu tinha expectativa de fazer novos amigos naquela cidade, né? Aquela família tinha 2 garotos, 2 crianças, então eu vou junto, fui animado, ok. Chegamos lá, todo mundo se cumprimenta, ok, entro, e tinha um menino lá no sofá, aquele que eu tinha expectativa de que me chamasse para brincar, de fazer as coisas, e ele não levantou do sofá, estendeu a mão e ok. Fomos embora depois da visita e achamos, nossa, estranho aquele menino, né? Não me chamou para brincar, não falou comigo, acho que amanhã ele deve estar de castigo, alguma coisa assim estranha deve acontecer. Mas com o passar do tempo a gente ganhou intimidade com aquela família, visitou mais vezes aquela casa, e a gente entendeu o porquê daquele comportamento. O sofá estava rasgado, e ele recebeu a instrução de sentar em cima do rasgo e não levantar para nada. E ele cumpriu fielmente. Por quê? Porque ninguém queria mostrar o sofá rasgado para a família do pastor. Então Marta estava nesse esquema, e era o que ela estava fazendo, o que qualquer pessoa normal faria. Se Jesus está chegando na sua casa, você quer arrumar a melhor comida, os melhores talheres, né?
a melhor louça que você tem, aquilo que você tem de melhor, você oferece para a pessoa, né? E era isso que Marta estava fazendo. E ela enlouqueceu praticamente quando ela percebe que ela está lá perdendo os cabelos, e aqui vem o que eu quero que você preste atenção no verso 40. Ela falou assim, olha, Marta, porém, estava ocupada, distraída com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. A Bíblia diz que Marta estava ocupada e distraída com todos os serviços que ela tinha para fazer, e tinham que ser feitos. E aí ela chega perto de Jesus e começa a detonar a irmã. Aliás, se você reparar bem, ela começa, inclusive, a repreender o próprio Jesus. Eu falo assim, ô Senhor, você não fica incomodado, não, de perceber que eu estou trabalhando sozinho e minha irmã aí de boa? O Senhor não se incomoda? Ela estava preocupada com as coisas urgentes. De forma retórica, eu até deixei uma pergunta aí no seu guia de mensagem, que não é para responder, é só para você ler depois. Quantas coisas importantes nós estamos sendo distraídos? Ou quantos de nós não estamos distraídos do que é mais importante? Foi assim que eu deixei no seu guia de mensagem. Quantos de nós estamos sendo fiéis em perseguir aquilo que é urgente e deixando de lado aquilo que é mais importante? Na verdade, qual é a coisa mais importante que você foi distraído de perseguir? Quando você olha para a sua vida, qual é a coisa mais importante, aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você não tem decidido fazer? Não tem conseguido, está distraído, está ocupado. Sabe aquela decisão que todo ano você fala assim, esse ano eu vou fazer tal coisa, porque isso é importante para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus pais, e para meu futuro profissional. Isso é importante, eu sei que é importante, desse ano não passa. E você está há uns 10 anos prometendo a mesma coisa. O que é que você está tão ocupado, tão distraído, que você está negligenciando? Pare para pensar. Para alguns de vocês que são professos seguidores de Jesus, ou para você que está considerando essa hipótese de ser um seguidor de Jesus, talvez seja de não colocar em primeiro lugar a intimidade com Ele. Ler a palavra de Deus, não tem orado, talvez seja isso que você tem negligenciado, porque está muito ocupado resolvendo questões urgentes. Alguns estão muito distraídos e ocupados com os filhos, que não têm feito um investimento em si mesmo. Ou estão tão ocupados, aquelas famílias centradas nos filhos, e os cônjuges acabam ignorando aquilo que é mais importante para os próprios filhos ou para a união da família, ignorando um ao outro, né? Casais que têm problemas porque se dedicam integralmente aos filhos e esquecem de cuidar um do outro, né? Ou, ao contrário, se preocupa tanto com as outras coisas, com o trabalho, com a carreira, com os estudos, e negligenciam um tempo de qualidade com as crianças. Alguns de nós talvez estejamos negligenciando o próprio corpo, né? Ignorando o próprio corpo. Tão ocupado, não dá tempo de ir para a academia, não dá tempo de treinar, como eu gostaria de comer melhor, mas fast food é o mais conveniente para quem trabalha na rua. Eu não posso perder tempo, então é por isso que eu não como bem. Eu gostaria de fazer caminhada 3 vezes por semana, mas não tenho tempo para isso não. Aliás, se você está preocupado com essa questão, e isso é um negócio que martela em você, a gente tem um grupo aqui que patrocina essa questão de bem-estar e bem-estar físico através dos exercícios físicos, que é o Mexa-se, tá bom? Depois você pode me perguntar que eu te dou indicação do que você fazer, tá? Quem você procurar, como é que ele se reúne, tá? É um grupo de caminhada e corrida que a gente tem aqui. Talvez o que você tenha negligenciado, esteja negligenciado, e que seja muito importante para você, seja algo mais interno. Talvez um vício, um hábito que você precisa saber lidar com ele. Precisa confessar, precisa botar para fora, precisa pedir ajuda. Mas você tem negligenciado.
porque você está distraído com coisas. Realmente, se você parar para pensar, esse é o exercício que eu deixo para você aí durante essa semana, o que temos negligenciado e o que não temos conseguido lidar com isso. Por quê? Porque estamos distraídos, porque leva tempo, porque é difícil, porque tem muita coisa em curso, muita coisa na cabeça, muita coisa para resolver, é muito problema e a gente acaba negligenciando o que é urgente. Vamos voltar para o texto da história de Marta e Maria. Marta está distraída. E aí no verso 41, Jesus responde assim para ela. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não sei se você já teve um verso da Bíblia que identifica você. Não sei se você tem esse verso que te identifica. Não? Está aí o seu verso. Eu aposto que isso te resume o que você é. Você está preocupado ou preocupada e inquieto ou inquieta com muitas coisas. Está aí o seu verso. Porque isso diz o que a gente vive nos nossos dias. Nessa sociedade moderna, na cidade de São Paulo, corrida. Nós estamos preocupados e inquietos o tempo todo. É o trabalho, estudos, o filho, o marido, a esposa, o vizinho chato. É a toalha em cima da cama, é a comida para fazer, etc. Assim estava Marta, preocupada e inquieta. E Jesus disse para ela e continuou: Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que interessante aqui. O que Maria fez? Escolheu. Ela fez uma escolha. E ela escolheu o quê? Aquilo que era melhor, mais importante. Marta se rendeu à urgência. Maria escolheu o que era importante. E a gente precisa ser muito intencional com essa questão. Porque se a gente não for intencional, disciplinado com isso, eu te garanto, com certeza absoluta, que a gente vai passar a nossa vida inteira distraídos com as coisas urgentes e negligenciando as importantes. Então, para te ajudar nessa tarefa de intencionalidade, eu quero te dar 3 passos, 3 pensamentos para te ajudar a escolher aquilo que é importante, ao invés de ficar perdendo tempo com o que... Para escolher o importante, anote aí no seu guia de mensagem, escolhendo o importante. Crie prazos artificiais. Crie prazos artificiais. Eu quero incentivá-lo a fazer isso que eu chamo de criar prazos artificiais. É uma ferramenta muito estratégica isso aí. Aí você está pensando, que coisa é essa? O que é criar prazos? O que é no mundo um prazo artificial? Você pode até anotar aí no seu guia se você quiser. Prazo artificial é um prazo artificial. É algo falso, fictício, é algo que você criou, que você coloca para você mesmo. Vou te dar um exemplo. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu tinha um professor meu que dava a seguinte orientação para a gente. E era uma orientação de vida de advogado, não era da matéria. Não. Ele falou, quando vocês forem advogados, considerem o prazo para vocês protocolarem um recurso um dia antes do prazo correto. Então, o seu prazo, aquele prazo que você vai definir, é um dia antes. Um dia antes. Por quê? Porque se você conseguir ser disciplinado com relação a isso, você nunca vai perder um prazo na vida. Porque isso vai, além de te preparar para eventuais imprevistos que possam acontecer, isso também vai te liberar a mente para focar em outras coisas que são igualmente importantes. Um outro exemplo disso, de criar prazos artificiais que eu conheço, é no escritório da Érica. Vou usar ela como exemplo de novo. Ela chega para os funcionários e fala assim, nosso expediente é das 9 às 6. Tá? Mas a gente tem que fazer todo o trabalho da nossa semana, todas as pendências, a gente tem que deixar resolvidas até 14 horas da sexta-feira. Se a gente conseguir resolver tudo isso até as 14 horas da sexta-feira,
gente vai embora às 2 horas da tarde. E é o que tem acontecido. 2 horas da tarde está tudo resolvido. Prazos artificiais. Porque resolve as coisas importantes e ainda tem um tempo livre para focar a nossa energia, a nossa mente em outras questões importantes. Porque se a gente ficar carregando questões importantes e deixando tudo para o último minuto, e eu confesso que eu tenho muito disso, deixar as coisas sempre para o último minuto, eu posso até semana que vem. A gente começa carregando as coisas, ficam penduradas na nossa cabeça, todas as coisas importantes, e a gente fica lá passando na cabeça, a gente não tem energia para escolher o que é correto, o que é importante, e fica só fazendo questões urgentes. Colocar prazos artificiais para você mesmo te faz mais produtivo. E eu brigo com isso. Por exemplo, esses dias aí, eu tirei 30 dias de férias. Não lembro de quando eu, na minha vida, tinha tirado 30 dias de férias corridas. Estava com férias acumuladas, tal, e falei assim, ou você tira ou você perde. Então, eu tirei. Aí, eu fiz uma lista das coisas que eu precisava e queria fazer nas minhas férias. Né? Ok, peguei a lista lá uns dias antes de sair de férias, falei, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que correr atrás do carro, fazer isso e tal. Estava com a lista pronta. Eram as atividades que eu precisava fazer nas minhas férias, mas não na primeira semana, né? Na primeira semana eu quero ficar de boa. Eu quero relaxar, ninguém merece já sair correndo e fazendo checklist na primeira semana de férias. Aí na outra semana você viaja, aí na outra semana descansa da viagem, enfim. Os 30 dias passaram, não é que eu não fiz nada, mas umas coisas ficaram sem fazer. Já ouviram falar que alguns trabalhadores, algumas experiências comprovam que trabalhar 6 horas por dia você é mais produtivo do que se você trabalhar 8? Porque você criou um prazo ali, olha, tem que resolver tudo nesse período determinado. Olha, eu vou trabalhar, tentar fazer tudo o que eu faço durante o dia nas 6 horas do meu trabalho. Eu vou deixar as 2 últimas para pensar e planejar alguma coisa, para ficar com minha mente liberada. Olha, eu vou arrumar a casa em 2 horas, ao invés de ficar enrolando a manhã inteira. Vou fazer tudo rapidinho, para eu poder estar liberado para outras coisas. Tente criar prazos artificiais para você. Eu vou me esforçar para fazer todo o meu trabalho em menos tempo. Eu vou fazer o meu TCC logo no primeiro mês. Para que deixar no último mês, depois que todo mundo já está se formando? Não é verdade? Eu lembro do meu, que aí eu perdendo um ano inteiro para fazer, tive que fazer na última semana, ainda virando noite para fazer. Falei assim, por que eu não fiz antes? Então, tente criar prazos artificiais para você. Segundo pensamento ou conselho, para você escolher o importante. Seja seletivo ao dizer sim. Seja implacável e seletivo com os seus sims. Seja cuidadoso para o que você diz sim. Na verdade, eu diria com todo o meu coração que para a maioria das pessoas, a barreira para uma vida significativa não é a falta de compromisso, ou a falta de comprometimento, mas o excesso de compromissos. Vou dizer de novo. Para a maioria das pessoas hoje em dia, a barreira para uma vida mais significativa, mais plena, não é a falta de comprometimento, mas o excesso de compromisso. Como é que você está? Ocupado, reprimido, ocupado. Na verdade, ao invés de a gente fazer uma lista de tarefas das coisas que nós precisamos fazer, seria de igual forma importante se a gente fizesse uma lista de coisas que nós não devemos fazer. Na verdade, pessoas muito bem-sucedidas, elas estão estrategicamente dispostas a renunciar a boas oportunidades o tempo todo. Pessoas bem-sucedidas, elas renunciam boas oportunidades o tempo todo. Para quê? Para dizer sim às coisas melhores, a oportunidades melhores. É mais ou menos, eu digo não para o bom, para eu ter tempo e oportunidade para dizer sim, ótimo.
Às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente admira, um líder, alguma coisa assim, e a gente se pergunta, como é que aquele cara arruma tempo para fazer tudo o que ele faz? A questão não é que ele faz tudo. A questão é que ele faz aquilo que mais importa. Os melhores líderes não necessariamente eles fazem mais, mas eles fazem mais daquilo que mais importa. E isso é muito importante. As melhores mães não são aquelas mães que fazem mais atividade. As melhores mães são aquelas mães que fazem mais daquilo que mais importa. Os melhores professores não são aqueles que passam mais matéria, mas aqueles que investem mais energia naquilo que mais importa. Os melhores e mais eficazes seguidores de Jesus não são aqueles que assumem para si mais atividades, mas aqueles que assumem para si as atividades que mais glorificam a Deus. É fazer mais daquilo que mais importa. Se você quer ter uma vida mais significativa, eu gostaria de te encorajar a dizer mais não. Ser mais seletivo para as coisas que você diz sim. Dizer não, às vezes, até para boas oportunidades, para poder dizer sim para aquelas que são as mais importantes. Queridos, prazos artificiais liberam a sua energia para se dedicar às coisas que realmente importam. Nós vamos ser impiedosamente seletivos para dizer sim. E em seguida, a terceira coisa, se você está tomando nota aí no seu guia, eu quero que você anote aí. Fazer primeiro o que mais importa. Fazer primeiro o que mais importa. Desculpas que a gente usa o tempo todo para não fazer aquilo que é importante. Se eu tiver tempo, eu vou para a academia, mas no momento eu estou sem tempo. Desculpa que a gente usa o tempo todo. Olha, não vai faltar oportunidade. Essa é clássica, né? Não vai faltar uma oportunidade. Esse tempo que você não viaja, não vai na casa de uma pessoa que você sabe que você tem que ir, mas você fala assim, olha, não vai faltar oportunidade. Já falou isso? Já ouviu isso? Você passa a vida inteira e a oportunidade nunca chega. Outra, pode deixar que no final de semana desses eu faço, né? Mulher fala assim, olha, vai lá, troca a lâmpada lá, porque queimou. Eu falo assim, não, no final desse semana aí, desses aí eu faço. Passo o ano inteiro, né? E a lâmpada está queimada. Não é que aconteça isso na minha casa, mas por sinal tem uma lâmpada queimada lá, mas... A lamentação, né? Nossa, eu estava lá, mas queria tanto ter feito tal coisa, mas eu não tive tempo para. Né? E outras desculpas mais que a gente usa o tempo todo. Salomão, ele faz uma advertência sobre essa questão, sobre fazer primeiro o que mais importa. No livro de Provérbios, capítulo 3, versos 27 e 28, Salomão disse o seguinte, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Existe um ditado que hoje está meio que fora de moda, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Os antigos diziam muito isso, e eu cresci ouvindo isso também. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É isso que Salomão escreveu aqui também. De fato, a gente precisa fazer primeiro as coisas que mais importam. Se a gente voltar para o texto lá de Marta e Maria, de Lucas, né? Quando ele fala das irmãs, nós temos o exemplo mais claro dessa realidade. O que é que mais importava naquele contexto ali? Tempo, ouvindo os ensinamentos de Jesus, concordam? Era o que mais importava naquele contexto. Quem fez a melhor escolha? Maria, escolheu a boa parte. Tempo nos pés do mestre, e aquilo não foi tirado dela. Mas quando a gente fala de fazer primeiro o que mais importa, eu me sinto obrigado a falar algo para você. Já que você se dispôs a ser um seguidor de Jesus ou está considerando a hipótese. Eu vou dizer o que você não está fazendo na sua vida, tá bom? É até um desafio aqui. Eu vou até botar uma condicionante aqui. É provável que você não está alinhando o seu coração com o coração de Jesus todos os dias.
Você não está procurando Ele no início de cada manhã com qualidade. Você não está deixando que a palavra de Deus regule e renove a sua mente. Como eu sei disso? Porque a nossa natureza nos leva a adicionar mais e mais coisas na nossa agenda, na nossa lista de tarefas. Você realmente ama Jesus, você realmente quer fazer a diferença, mas você não tem conseguido procurá-lo com qualidade no início de cada manhã. Por quê? Porque você está cansado. E por que você está cansado? Porque você está ocupado. E por que você está ocupado? Porque você disse sim a tantas coisas e as coisas importantes que você quer e precisa fazer acabam sendo negligenciadas. Ficam sendo adiadas para quando você tiver mais tempo, e esse mais tempo nunca chega. Essa realidade nunca vai mudar, nunca vai ser diferente se não escolhermos fazer primeiro e fazer depressa as coisas que mais importam. E a coisa, queridos, mais importante que eu vou te dizer hoje, e provavelmente a coisa mais importante que você ouviu nas últimas 3 semanas aqui, é essa. A coisa mais importante, a melhor escolha que você pode fazer é colocar em primeiro lugar o tempo com Jesus, na primeira parte de cada dia. É até redundante, mas é isso mesmo. Colocar em primeiro lugar o tempo com Jesus na primeira hora do dia. E eu não estou falando isso porque é uma obrigação. Eu sou um seguidor de Jesus, então eu me obrigo a falar com Ele toda manhã. Não é isso. É porque a gente precisa dEle todos os dias. Eu preciso da palavra dEle para renovar a minha mente. Eu preciso realinhar os meus desejos, as minhas prioridades, de acordo com as prioridades dEle para a minha vida. Se eu vou escolher o que é mais importante todos os dias, eu preciso buscar o que é mais importante todos os dias em primeiro lugar. Vou procurá-lo em primeiro lugar. E o primeiro lugar, basicamente para todos nós, é de manhã. O conselho de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, é o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O problema com a gente, ou pelo menos com muitos de nós, é que nós estamos em busca de todo o resto primeiro. E aí depois a gente fica perguntando por que é que a gente não tem uma vida que faz sentido. Porque a gente quer tudo, menos busca a Deus em primeiro lugar. Façamos primeiro aquilo que mais importa. Maria, queridos, escolheu a boa parte, e isso não foi tirado dela. Lembre-se, nós somos a soma das escolhas que nós fazemos. Aquilo que nós faremos, aquilo que seremos no futuro, depende das escolhas que estamos fazendo hoje. Você sempre tem tempo para aquilo que você opta ter tempo. Você pode dar desculpas ou você pode progredir. Nunca as duas coisas. Se você escolher o que é mais importante, não haverá tantas coisas urgentes para lidar, para resolver. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Marta foi distraída por coisas urgentes. Maria escolheu o que era mais importante. Você também tem que fazer uma escolha. E é por isso que, com a ajuda de Jesus, a cada dia, nós buscaremos resolver as coisas mais importantes. Escolher aquilo que é importante e não ser distraído com as coisas urgentes. Posso orar por vocês? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dotou com livre-arbítrio e a oportunidade de tomarmos as nossas próprias escolhas. Durante essas semanas nós fomos desafiados a fazer algumas escolhas. E particularmente hoje queremos, Senhor, escolher, decidir as coisas importantes e não deixar que as urgentes nos atrapalhem e nos distraiam. Que nós possamos, na nossa vida financeira, familiar, no trabalho, na escola,
optar sempre pelas coisas importantes. Mas mais do que isso, antes de todas essas questões que são importantes para nós, nós queremos optar cada manhã, passar tempo de qualidade contigo. Ajude-nos nesse dia fácil. A nossa agenda está cheia de compromissos. Ajude-nos a partir desse contato contigo, de qualidade, a selecionar e qualificar melhor as nossas prioridades. Queremos uma vida de qualidade ao teu lado. Abençoa-nos nessa semana que está para começar, que ela seja abençoada ao teu lado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença nessa nova série. Reforçando os anúncios que o pastor fez aqui no começo. Na sexta-feira, a gente tem o aniversário de 5 anos do Grupo TA. A gente vai ter uma programação muito festiva aqui, a banda. Esse auditório vai estar repleto, então eu faço voto que você esteja aqui com a gente também. E no sábado, à tarde, às 4 horas, a gente tem o pastor Aguinaldo, que é o líder da Igreja Adventista, da qual o Encontro faz parte aqui da região leste e norte de São Paulo. É um líder festejado, com uma experiência de vida interessante, bacana. Sempre que vem aqui, a gente enriquece, aprende bastante coisa. Fica com o convite para você estar aqui com a gente também, sábado à tarde, tá bom? Temos o nosso coffee. Fique mais um pouquinho com a gente aqui, faça novos amigos, se sociabilize e até semana que vem. Música